Bom dia, meus amores. Oi, nossa aula de história hoje vai ser muito boa. Primeiramente, gostaria de chamar a atenção de vocês para que vocês se organizassem, pegassem um módulo, caderno, lápis, procurasse estar num lugar silencioso, confortável, para que você possa assistir a sua videoaula e com certeza fundamentar os seus estudos. Vamos dar início? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil republicano. República, um sistema de governo, um regime de governo. O que foi que aconteceu nesse Brasil republicano? Como foi que tudo isso aconteceu? Vamos descobrir. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. Como vemos, a República ainda era muito incipiente, ainda era muito nova. Então, era preciso que o governo, naquele momento, elaborasse uma nova Constituição e que nessa nova estabelecesse também as eleições para presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador. Lembra o poder moderador? O imperador tinha o poder acima de todos os outros poderes. Ele tinha em mão um poder que abarcava todos os outros. E foi extinto. Houve a separação dos três poderes. Que poderes eram aqueles? São esses: executivo, legislativo e judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, porém apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Essas eram regras do início da República. Como vimos, o poder moderador foi extinto, ou foi tirado, vamos dizer assim, e houve a separação entre os outros três poderes executivo, legislativo e judiciário. Naquele momento, só poderia participar das eleições os homens maiores de 21 anos e soubessem ler e escrever. Então, vamos continuar. O predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamado Primeira República. Nesse período vigorou a chamada política café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. Ou seja, durante essa Primeira República, o que se viveu foi um momento político onde apenas São Paulo e Minas Gerais participavam no sentido de eleger políticos da sua área. Ou seja, em 4 anos, governo um representante de São Paulo, passado 4 anos, um representante de Minas Gerais. E aí formou-se uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, e isso vigorou por toda a Primeira República. Como está aí no texto, nessa parte amarela, e eu gostaria que você escrevesse importante aqui para que você possa compreender o que de fato foi essa política café com leite. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era um grande produtor de café e de laticínios. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como política do café com leite. Dessa maneira, a dominação política desses estados garantiu ao governo federal conceder privilégio aos cafeicultores sem levar em conta os outros grupos. Ou seja, como havia uma aliança entre os produtores de café e os produtores de laticínio, o governo federal com certeza privilegiou esses grupos que estavam no topo, que estavam na liderança do governo, do poder naquele momento, que eram os cafeicultores. Aí nós temos massagem, é bem interessante da época, e é importante que vocês façam a leitura da legenda dessa sage, né? Representando o estado de Sergipe, pedindo aos estados de São Paulo e Minas Gerais um lugar para participar do novo governo. Então, vamos dar continuidade. O poder dos coronéis. Durante a Primeira República, lembra que nós falamos?
Os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a política principalmente por meio da violência. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatassem as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Naquele momento, exercia-se um forte poder através dos grandes proprietários de terras, principalmente na região nordeste do país. O que acontecia? Havia aquele fazendeiro, ele tinha várias pessoas morando no seu território, na sua área, e ele controlava essas pessoas, no sentido de que aquelas pessoas não só deviam a ele, aquele coronel ou aquele proprietário de terra, a sua casa, a sua roça, como também ele tinha vínculos familiares. Muitas pessoas mantinham um vínculo familiar com essas pessoas. Por exemplo, davam seus filhos para que os coronéis ou os fazendeiros fossem padrinhos, eram geralmente conhecidos como os compadres, estavam ali numa convivência, entre aspas, harmônica, mas na verdade o que acontecia é que esses coronéis exerciam forte domínio sobre a política local. Como esse poder foi muito enfático nos primeiros anos da Primeira República, esse tipo de poder foi passando-se despercebido. As pessoas, os agregados dessas fazendas, que moravam nas fazendas dos coronéis, eles nem se percebiam a função que eles tinham naquele momento. Na verdade, o seu coronel, o senhor proprietário daquelas terras, ele exercia poder de maneira tão natural que os seus agregados não percebiam. Eles votavam em quem o compadre ou o coronel queria, eles obedeciam aos coronéis, e um ou outro que desobedecesse poderia até ser punido. E para legitimar esse poder surge aí o voto de cabresto. Voto de cabresto, que nome diferente, não é? Cabresto são aquelas pessoas, são aqueles animais que são dirigidos, são puxados, são guiados por uma corda, por assim dizer. Cavalos, burros, jumentos, como diz a própria imagem aí que nós estamos vendo. Cabresto, algo que vai lhe guiar, vai lhe puxar para você fazer a favor da sua vontade ou contra a sua vontade. Voto de cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam aliança com os coronéis. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecido como voto de cabresto. E agora nós vamos compreender. O coronel ou os coronéis tinham várias pessoas morando em suas fazendas. Eles faziam os trabalhos do campo, faziam as roças, plantavam, colhiam e dividiam boa parte da colheita, maior parte para o dono das terras, e aquela parte que lhe cabia ficava para ele. Aquilo ia criando um laço de convivência entre coronel e agregado, ou seja, entre o seu morador, e fazia com que esse coronel pudesse fazer favores. Olha, vou levar a senhora, sua esposa, ao médico. E isso servia como um favor, onde os seus agregados ficavam atrelados àquele coronel por conta daquele favor. Ou, em outras situações, os coronéis exerciam a força para que essas pessoas pudessem fazer o que eles queriam. Como naquele momento o voto não era secreto, os coronéis levavam os seus moradores para o dia da votação. Eu vou levar os meus moradores lá na cidade, eu vou dar a eles alimento, vou dar a eles vestimenta, mas o senhor
e a senhora vão votar em fulano de tal. E assim acontecia. Acontecia o voto de cabresto, como mostra a passagem aí. Voltando, vamos ver agora a Guerra dos Canudos. Olha só, primeiros anos da República, conhecido como Primeira República, vigorou-se a política do café com leite, que foi uma aliança entre os políticos de São Paulo e os políticos de Minas Gerais. Isso fazia com que o governo federal priorizasse os cafeicultores, os grandes produtores, e nós vimos também que esse governo, naquele momento, ele era fundamentado por uma base muito grande, conhecido como o poder dos coronéis. Esses coronéis exerciam poder sobre os seus moradores, que em alguns momentos faziam a prática do voto de cabresto. Os donos da terra levavam seus moradores para votar, e lá eles não votavam em que eles queriam, mas votavam em que o dono daquela terra queria que eles votassem. Agora vamos conhecer como foi, onde aconteceu a Guerra dos Canudos. A implantação do regime republicano pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Como nós vimos, no campo ainda havia a dominação dos coronéis, impondo as suas vontades aos seus moradores, e isso fez com que aquela população que morava no campo ficasse insatisfeita com os proprietários das terras onde eles moravam. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra de camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direitos. Na Bahia, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra dos Canudos. Agora possamos entender. Onde aconteceu a Guerra dos Canudos? Na Bahia. E aconteceu por quê? Por conta da insatisfação dos moradores que moravam nas propriedades dos grandes proprietários de terra. Ou seja, havia uma insatisfação por conta da exploração através da mão de obra e da não garantia dos seus direitos. Eles só trabalhavam sem nenhum direito. Canudo era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. Ou seja, essa comunidade chamada Canudo, ela tinha como um líder Antônio Conselheiro, e essa comunidade, elas se organizaram. O que elas produziam ao final da produção, na colheita, eles dividiam entre si, e isso fazia com que eles se sentissem iguais. Vamos entender melhor. A cooperação mútua e o modo de vida mais igualitário atraíram para Canudos muitos camponeses que deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. Com medo de que a comunidade como essa se multiplicasse, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Ou seja, a comunidade de Canudos, ela serviu de base para que outros camponeses quisessem morar em comunidades como eles. Ora, as pessoas que moram naquela comunidade, eles produzem, e ao final a sua produção é dividida em partes iguais entre as pessoas que moram nessas comunidades. Então eu quero viver sim, eu quero ir buscar, eu quero viver numa comunidade próxima daquilo. Isso fez com que os fazendeiros ficassem com medo e fossem pedir ao governo federal que acabasse com aquela comunidade, porque aquela comunidade estava chamando a atenção de outros camponeses pobres, pois eles viviam em uma condição de miséria, enquanto que lá naquela comunidade as pessoas viviam em um sistema de cooperação, produzia, e tudo que era produzido era dividido de forma igualitária. E isso fazia com que eles se sentissem iguais e pudessem viver os seus direitos, legitimar os seus direitos naquele momento. Direitos esses que não eram exercidos em outros lugares, mas na comunidade de Canudos, sim, eles
eram efetivados, eles eram iguais entre si. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques. Assim, os conflitos se iniciaram e esses conflitos ficaram cada vez mais graves. Por quê? Porque de um lado havia um povo que lutava pelos seus direitos, mas eles não tinham nenhuma condição de lutar. Eles não tinham arma, eles não tinham equipamento, eles não sabiam estratégias de defesa, eles simplesmente lutavam pelos seus direitos, principalmente para fazer com que a comunidade Canudo não fosse destruída, não acabasse, porque lá eles viviam de forma igualitária, vendo e efetivando e vendo seus direitos efetivados, pois eles eram iguais entre si. Por conta disso, os fazendeiros, como já havia falado, não satisfeitos, fizeram um pedido ao governo federal que acabasse com Canudos, pois ela estava servindo como um bom exemplo para outros camponeses. Camponeses esses que desejavam morar naquela comunidade. Após meses de combate, em 1893, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte da sua população. Vejamos, vamos compreender. Há um novo regime, república, e as pessoas da sociedade, a maioria delas não viam seus direitos efetivados. A maioria dessas pessoas moram no campo, sob o domínio de um coronel, de um grande proprietário de terra, que exerce o seu domínio político, fazendo com que essas pessoas votem nas pessoas que eles querem eleger, e não os camponeses. E surge na Bahia uma comunidade, onde tem como um líder um religioso, que faz com que tudo que eles produzam seja, ao final, dividido em partes iguais entre si, fazendo com que aquelas pessoas se sentissem iguais entre elas. Não havia diferenciação, pois o que eu tenho, o meu vizinho camponês também tem. E isso motivou que os fazendeiros fizesse o pedido ao presidente federal que acabasse com Canudos. Depois de muito tempo, de muita luta, de muito embate, e embate esse extremamente desigual. Por que desigual? Os camponeses não tinham estratégia militar, os camponeses não tinham armamentos, os camponeses só tinham a vontade de querer viver naquele lugar e nada mais. E, infelizmente, foram massacrados em 1893. Então, nós vemos aí uma legenda que mostra e que fala muito bem. Nós vemos um amontoado de pessoas, aqueles que sobreviveram, machucados, feridos, depois do massacre aos Canudos. Os ex-escravos na República. Olha só, nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias e sem ter acesso aos seus direitos básicos. Nenhuma política pública foi adotada para integrá-los à sociedade. Ou seja, os primeiros anos da República não se efetivou com a condição de fazer com que a sociedade tivesse os seus direitos igualitários. Ou seja, os escravos, mesmo livres, mesmo não sendo escravos, eles não tinham direitos efetivados dentro da sociedade naquele momento. Ainda viviam em condições precárias, ou seja, eles estavam livres, porém desempregados, livre, porém sem um lar, livre, porém sem um trabalho, sem uma estrutura dentro da sociedade que pudesse abarcá-los e fazer com que eles pudessem continuar suas vidas. Ou seja, livre, porém escravo do próprio regime de governo daquele momento, das condições que eles não tinham, dos seus direitos que eles não tinham, direitos efetivados, e por aí a condição de escravo não mudou.
Eu deixo de ser escravo, de estar na fazenda trabalhando para um coronel e vivendo na senzala, e passo a ser um homem livre, um ex-escravo na cidade, sem um lar, sem um trabalho, sem uma identidade que me dê condições de viver dentro dessa sociedade. Muitos deles continuaram trabalhando no campo, era uma opção, em troca de salários baixos. Outros foram para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, para um ex-escravo era difícil conseguir emprego, principalmente por causa do preconceito. Assim, para garantir a sua sobrevivência, eles acabavam realizando trabalhos informais, como carregadores e vendedores ambulantes. Para manter sua dignidade, muitos ex-escravos formaram rede de solidariedade. O que foram essas redes? Nessas redes, eles procuravam ajudar uns aos outros no dia a dia, muitas vezes chegando a arrecadar dinheiro para suprir algumas necessidades básicas, como comprar alimento e vestimento. Na atualidade, grupos, aqui como mostra essa imagem, nós vemos aqui a legenda. Na atualidade, os grupos afrodescendentes continuam se organizando para lutar pela valorização de sua cultura e contra o preconceito racial. O grupo Batuque Reciclado, por exemplo, produz instrumentos musicais de materiais recicláveis para divulgar ritmos de origem africana. Quilombo de Sobora, Ararumana, Rio de Janeiro, 2015. É importante que nós compreendamos, gente, que desde o início da República, a situação do ex-escravo, ela não mudou. Infelizmente, deixou de ser escravo, mas não foi dado a ele a condição de uma vida digna, onde ele pudesse ter um trabalho, ter uma casa, ter a sua dignidade alimentada, como de fato tem que ser. E, infelizmente, até hoje nós vemos atitudes e cenas de preconceito racial. Infelizmente. E olha só, nós vamos fazer uma leitura bem interessante. Antes, a capoeira era compreendida como uma dança, uma forma, uma expressão artística do negro se expressar. Era um movimento que ele fazia como fazemos quando dançamos. Mas vamos conhecer de fato. Era isso? Foi isso? Como era? Qual é realmente a origem dessa prática? A capoeira é uma arte baseada em antigas tradições africanas que mistura luta, defesa, dança e música. Acredita-se que ela tenha sido criada no Brasil por africanos e afrodescendentes escravizados durante o período colonial. Diversas fontes históricas revelam que a prática da capoeira era comum entre os escravizados nesse período, principalmente em cidades como Salvador e Rio de Janeiro. Porém, em alguns momentos da história do Brasil, as pessoas que praticavam essa arte foram reprimidas. Na Primeira República, a capoeira chegou a ser proibida por lei. Quem fosse pego praticando podia ficar preso por vários meses. E por que isso acontecia? Porque, mesmo sendo uma dança, ela mistura passos de uma dança, mas passos também de defesa, de luta, de se defender, e de uma forma que outros, não conhecendo, vai achar, não, eles só estão dançando. Por isso é que ela foi proibida naquele momento. Ao longo do século XX, muitas pessoas se mobilizaram para combater o preconceito contra a capoeira. Aos poucos, esse preconceito foi diminuindo e a capoeira passou a ser cada vez mais praticada. Em 2014, a capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Esse tipo de patrimônio engloba tradições culturais transmitidas entre diferentes gerações, como saberes, técnicas, crenças e celebrações. O reconhecimento da Unesco foi um marco importante para a valorização e divulgar uma das mais importantes expressões culturais afrodescendentes. Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que possamos fundamentar com as nossas leituras
e possamos também fazer as nossas atividades com êxito. Tenhamos todos uma boa tarde e possamos fazer as nossas atividades com alegria e até a próxima, turma!